parlamentares que foram signatários da CPI para que retirassem as assinaturas, eu imagino o grau de pressão que foram submetidos os consultores para que produzissem essa peça e assinassem. Nós temos que deixar muito bem claro, nós não temos o judiciário como um poder moderador do Brasil. Nós não temos mais poder moderador. Todos têm que se regrar pela lei. E é obrigação do Senado, sim. Tanto que todos os candidatos a serem ministros do Supremo Tribunal Federal são sabatinados aqui. O processo de impeachment, muito embora nunca tenha se instalado nenhum, pela conveniência política. Não é porque em 77 anos nunca aconteceu nenhum caso que fosse merecedor da instalação de um procedimento. Mas quando instalado e se instalado é aqui no Senado. Então eu vejo também, lamentavelmente, 29 assinaturas de senadores. Nós fomos somados a 53.450.000 votos que estão sendo jogados na lata do lixo no momento em que se vai fazer o arquivamento dessa CPI. Quando o senhor falou da pressão sobre os signatários, de onde partiu essa pressão e que tipo de pressão era? Pressão de toda a ordem. Pergunte aos senadores aí que fizeram as assinaturas. O senhor recebeu pressão? A saúva sabe a roça que come. Então, quem tentou se aproximar de mim sabe muito bem como é que foi a resposta. Mas, por exemplo, sofreu extrema pressão as duas senadoras do PSL. E essa pressão partiu do judiciário? Não sei, pergunte a elas, mas daqui da casa mesmo, de todas as formas, de partido, de tudo. Quem sofreu pressão, tem gente que relata ter sofrido de parte da base aliada, fala que o presidente Bolsonaro não precisa de um tensionamento com a judiciária agora. A base aliada, o governo também pressionou? Se alguém se posicionou, não é base aliada, não, deve ser base alienada. Porque o presidente Bolsonaro, mais de uma vez, deixou claro que ele é o poder executivo, não tem nada a ver o governo nesse momento com uma iniciativa do Senado de fazer apurações em relação aos tribunais superiores. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Se alguém usou o nome dele, porque é um covarde se escondendo e usando indevidamente o nome do presidente, eu não sei para acobertar ou acalentar ao quê. Então, eu não vejo de forma nenhuma e nenhuma participação do presidente em relação a isso. O senhor não vê risco para a governabilidade se essa CPI for instalada? Não. O povo já fez uma depuração em mudanças no Executivo, fez em mudanças no Legislativo, e a Constituição diz que apuração tem e podem ser feitas e devem ser feitas, sim, pelo Senado. Esse parecer que se coloca como uma situação de se imiscuir em área que seria no mérito do julgamento do judiciário, de forma nenhuma. Nós estamos querendo apurar o porquê que se gerou alguns tipos de julgamentos, relações incestuosas ou até mesmo criminosas de representantes do judiciário que devem obrigação, sim, à população. E a Constituição, ela é clara. Aqui se faz a sabatina, aqui se abre processo de impeachment, aqui se tem a competência constitucional, sim, de se fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Nós já tivemos comissão parlamentar de inquérito em relação ao judiciário em 1999. Não tem coisa nova em relação a isso, não. E eu me permito dizer, eu vejo que ali são consultores altamente capacitados,
Mas eu fico imaginando o tamanho da pressão que sofreram para produzir um texto e assinarem daquela natureza. O presidente Davi Alcolumbre usar esse parecer para rejeitar a instalação da CPI, vocês vão insistir na instalação dela, vão fazer um novo pedido, recolher assinaturas? Eu não conversei com os demais senadores. O proponente original é o Alessandro Vieira. Já não é a primeira vez. Ele fez a coleta de assinaturas. 2 senadores retiraram. Nós fomos de novo. Se for necessário, nós vamos novamente insistir com isso. Não são os 29 senadores não que representam 53.450.000 votos. Só eu tive mais de 9 milhões e pegaram a minha assinatura de mais 28 e jogaram na lata do lixo. Não se acham que eu vou ficar satisfeito com isso? Os demais também acho que não. Só que nós temos que cumprir o regramento. Se houver o arquivamento pelo presidente com base no parecer, que eu acho que é o que vai acontecer, estava todo mundo buscando a Lei Timaya, me dê motivo. Então, se o motivo é o parecer, então agora vai se aplicar a Lei Timaya nisso. Nós vamos conversar quais são as medidas. O que eu vou fazer? Vou fazer um recurso para o Supremo? Vou procurar o Judiciário? Senador, alguns aliados do presidente estavam falando desde a semana passada que uma opção que estava sobre a mesa era acatar um dos pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo em troca de não se fazer uma CPI que pegasse todo o Judiciário. Essa proposta chegou a ser apresentada para os senhores, o que o senhor acha dela? Não, eu vi até pela imprensa, eu acho que é completamente descabido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem 29 assinaturas de parlamentares. Nós temos alguns pedidos para abertura de processo de impeachment. Mais recentemente, o advogado Carvalhosa apresentou um em relação ao ministro Gilmar Mendes. Mas nenhuma coisa não tem relação à outra, não trata-se de objeto de negociação se vai se dar curso a um processo de impeachment em troca de se fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Isso não existe, nunca foi conversado comigo, jamais admitiria uma possibilidade disso, como se estivéssemos fazendo uma troca entre cavalheiros. Não, o Senado não pode barganhar com a sua responsabilidade constitucional. Obrigada, senador. Obrigado. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento da minoria. Por isso que precisa apenas 1/3 do parlamento para ter um número suficiente para a instalação de uma CPI. No Senado, portanto, 27 assinaturas. Eu vejo com profundo lamento se confirmarem as informações jornalísticas há pouco que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está dizendo que não dará seguimento à CPI lava-togas. É preciso passar o país a limpo. Já estamos passando o país a limpo no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Não precisa? Não se trata de uma CPI contra o Supremo, a favor, independência de poder, nada disso. É preciso ver a exposição de motivos para a CPI. 2.400 decisões monocráticas de ministros supremos, não cumprimento de prazos pelos tribunais superiores, decisões altamente questionáveis. Os juízes de primeiro e segundo grau dizendo: nós temos vergonha dos tribunais superiores. Não precisa passar a limpo o judiciário? Olha, não é momento esse agora de ter uma interferência. Ninguém está interferindo em nada.
Só que a competência constitucional está ali do Congresso, de comissão parlamentar de inquérito. Lamentavelmente, se isso se confirmar, nós vamos nos mobilizar. Existe um projeto hoje de resolução do Senado, do senador Lazier, justamente para mudar esses critérios, para não ficar na mão do presidente do Senado o tempo que ele quiser para avaliar se dá seguimento ou não. Vai ser esse o expediente. Presidente Davi Alcolumbre, eu retirei a candidatura à presidência do Senado para votar em Vossa Excelência, para passar logo por um momento desse. Tomara que não. Tomara que seja distorção da imprensa. Tomara que não vá acontecer uma circunstância dessa. Tomara que o senhor não vá rasgar e jogar na lata do lixo 27 assinaturas de senadores. Tomara que seja mais um equívoco de vocês da imprensa. Porque tem que ver com a população. Vê se a população brasileira hoje quer uma CPI lava-togas. Veja se a grande esmagadora maioria da magistratura não quer uma comissão parlamentar de inquérito. Com a palavra, o senhor presidente do Senado, que nós ajudamos a eleger.